Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Mas bonito. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Hoje pela manhã, a Elise falou, entrou no capítulo 7, foi até o versículo 11. Eu vou ler com você nessa noite, versículo 14 até o versículo 25, começando pelo versículo 14. Então, se você trouxe sua Bíblia, abra em Romanos, capítulo 7, versículo 14. Paulo, até o capítulo 5, Paulo vem falando sobre coisas muito interessantes para nós, muito boas, porque ele fala sobre a justificação. Mas a partir do capítulo 6, a coisa muda um pouco de figura, porque Paulo fala agora sobre santificação. Quando Paulo fala sobre santificação, isso afeta as nossas vidas, porque nós precisamos, de alguma maneira, ter posturas baseadas em tudo aquilo que Paulo já disse até o capítulo 5, sobre a graça, sobre a justificação, sobre nós sermos alcançados por essa justiça de Deus através do seu Filho. Mas agora tem algo que depende um pouco da nossa postura, um pouco da nossa maneira de caminhar, da nossa maneira de viver. E Paulo fala um pouco sobre a lei. E a lei que foi dada lá por Moisés, para Moisés, que você conhece, os 10 mandamentos, e todas as outras leis que permeiam muitas vezes a nossa caminhada, a nossa vida. Na época de Jesus, os fariseus tinham muitas leis, mais de 400 leis criadas por eles para que eles pudessem ter uma vida, um jeito de viver, uma postura baseada ali na lei. E Paulo começa a falar sobre essa lei. Paulo falou: essa lei não é muito bem para ser seguida se você levar a lei para o lado somente exterior. Se você não entender que essa lei deva ser aplicada, além da lei existe algo interno, algo espiritual, não vale nada. É como você entrar numa estrada e olhar uma placa de 80 km por hora e falar: não, aqui dá para dar 100. Você segue aquela lei, porque é a lei, mas você não concorda com aquilo, e teu coração não entende que aquilo é a coisa certa, é a verdade, mas você faz. É que nem pagar imposto de renda também. Você paga lá todo mês, você desconta, o leão desconta o teu salário, chega lá, quando você vai fazer o imposto de renda, daqui a pouco diz lá que você tem mais tanto para pagar, e fala: não é possível, é lei, eu estou aqui no Brasil, tenho que seguir essa lei, mas não é possível, eles roubam meu dinheiro, não pode ser, eu trabalhei tanto. E Paulo está dizendo algo relacionado a isso nesse capítulo 7, até porque, irmãos, os fariseus na época de Jesus viviam esse estereótipo, os legalistas vivem esse estereótipo. Na verdade, Jesus veio e mudou um pouco o foco, porque todo seguir a lei, tudo aquilo que nós cumprimos podemos cumprir de uma forma exterior. Moisés recebeu lá de Deus, lá no monte, e você não pode adulterar. Tudo bem, beleza. Então eu posso perguntar aqui para alguém: quem já adulterou, quem adultera? Não, eu não, que é isso, mano, estou fora disso. Mas Jesus falou o seguinte: meu amigo, o adulterar é externo, que você tem que pegar uma mulher que não é a sua esposa e levá-la para algum lugar, e ali vocês vão se divertir ali, e ali acontece o adultério. Por que tu deu risada, mulher? Não se diverte, ela se diverte. Jesus está falando o seguinte: meu amigo, tu não vai pegar a mulher e vai lá se divertir, mas é o seguinte: tu tá lá na academia e viu a mulher lá com a bunda na nuca, toda sarada, e tu já pensou que tu vai levar ela para aquele lugar e fazer o que quiser.
Jesus está dizendo, isso não é exterior, isso é interior, mas é adultério também. Jesus vem e eleva as coisas, irmãos, lá de cima e fala, vocês estão entendendo tudo errado. O que vocês estão fazendo é religiosidade, é legalismo, porque o que vale é o que está no coração. Paulo começa dizendo então, no versículo 14 de Romanos 7, o seguinte: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Primeira coisa que me acho estranho, que me chama atenção nesse versículo é Paulo dizer que ele não é espiritual. E se eu perguntasse para você hoje, quem é espiritual? Todo mundo levanta a mão, eu sou, né? Oro, lê a Bíblia, ensino. Paulo está dizendo, ó, eu não sou, mas a lei é espiritual. E além de espiritual, essa lei é santa, essa lei é justa, essa lei é boa. Ninguém pode negar isso, ninguém pode negar que essa lei seja santa e seja justa, porque a lei veio de um Deus que é santo, um Deus que é perfeitamente justo. A lei é boa também, porque a lei revela a santidade de Deus e ajuda a ver a nossa necessidade de um Salvador. Agora, Paulo está dizendo que essa lei também é espiritual. Quando Paulo fala que essa lei é espiritual, então ele fala o que eu falei, a lei trata então do interior, parte espiritual do ser humano, não só das ações exteriores, que ela também trata, mas não adianta, se você vive só o exterior, você é um legalista, você é um fariseu, você é alguém que vive a lei da maneira errada. E quando Moisés recebeu isso, irmãos, se nós voltarmos para Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, que diz o seguinte: agora pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. A interpretação mais profunda dessa lei, irmãos, diz respeito ao interior. Moisés está falando, ó, não é que mudou, quando Jesus veio as coisas ficaram no interior, não. Moisés já disse lá, ó, você precisa guardar isso na tua alma, no teu coração, é lá dentro. Se nós buscarmos outros versículos em Deuteronômio, nós vamos ver Deuteronômio 6, versículo 4 a 6, dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, a lei precisa estar de uma maneira fazendo uma diferença no nosso interior. Deuteronômio 30, versículo 6 diz que o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, marcará aquela coisa, essa lei vai ficar marcada, esse amor por Deus fica marcado no coração, na alma, para que não seja só uma vida de estereótipo. A natureza da lei é espiritual, irmãos, porque ela precisa alcançar o nosso interior. Agora a nossa natureza é carnal, e Paulo falou sobre isso, falou sobre a nossa ligação com o Adão. A lei, irmãos, não é capaz de transformar essa velha natureza, de tirarmos o vínculo com Adão. Agora, a lei revela que essa nossa natureza é pecaminosa. O cristão que tenta viver sobre a lei não elimina a velha natureza, mas apenas desperta. A lei, mesmo sendo espiritual, ela não pode transformar, ela não tem esse poder. E a lei não pode ser três coisas, irmãos. No versículo 14 ao versículo 25, Paulo fala sobre isso. A primeira delas é que a lei não pode nos capacitar a fazer o bem. E eu leio com você agora o versículo 15 até o versículo 21, que diz o seguinte: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em
em mim, pois é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Irmãos, em Filipenses 3, versículo 3, Paulo fala o seguinte: eu sou um cara que sigo a lei, até porque eu sou formado aqui, ali, eu tenho todas essas características, e ainda assim, esse mesmo Paulo, que era um cara que era compenetrado, que conhecia a lei, que cumpria a lei, ele diz aqui, eu não faço o que desejo. Eu desejo fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Irmãos, a lei não faz com que, não nos capacita a fazer o bem. Paulo dizia que por ele mesmo, o esforço dele de seguir a lei não era capaz de fazer com que ele pudesse fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus entendia como alguém que vive conforme o Espírito Santo de Deus. Falou, eu me esforço, eu cumpro a lei, mas o mal ainda está presente. Todos os meus atos são sempre maculados pelo pecado. Mesmo depois de dar o melhor, reconhecia que eu não passava de um servo inútil. Versículo 21 de Romanos diz o seguinte: assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Como fazer algo bom? Como nós podemos então fazer algo bom? E talvez, irmãos, o legalista, o fariseu, o religioso, talvez respondesse: você obedeça a lei e você vai se sair bem, você vai ter uma vida boa. Mas o que nós entendemos hoje cedo, irmãos, e continuamos entendendo, lembro que Romanos 7, que a lei, ela só revela isso, sim, o pecado. Mostra que quanto mais a gente se esforça, mais a gente acaba pecando, acaba errando. É impossível obedecer à lei, irmãos, pois nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós que se rebela contra a lei. E Paulo falou: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, eu acabo fazendo o mal. A lei, irmãos, ela é até boa, mas nós que somos ruins, perversos, e essa lei não nos capacita a fazer o bem. Filipenses 3, como eu disse, eu errei o versículo, falei 13, mas é 3, diz o seguinte: Paulo está dizendo, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que gloriamos em Cristo Jesus e temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo: eu tinha tudo isso, eu era fariseu, eu cumpria 400 leis, eu era irrepreensível, mesmo assim, o bem que eu quero fazer. Uma outra coisa que a lei não pode, irmãos, nos libertar. No versículo 21 ao versículo 25 de Romanos 7 diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Paulo está falando, eu me torno prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros, que atua no meu corpo. Eu e você temos uma natureza, possuímos uma velha natureza, que veio lá de Adão, quando pecou. Essa velha natureza deseja nos manter cativos. Irmãos, muitas vezes nós queremos e nós decidimos, não, eu decido, eu vou me livrar do pecado. Eu decido agora, eu vou ficar longe da pornografia, eu vou ficar longe do álcool, eu vou ficar longe do que for. Decido agora que eu vou fazer isso. E o que acontece, irmãos? Nós empregamos todos os nossos esforços, toda a nossa vontade, energia, dura algum tempo, alguns dias é bem sucedido, mas pelo menos espera nós caímos. Por quê, irmãos? Porque nós tentamos vencer a nossa velha natureza com a lei. E a lei, irmãos, somente a lei, não pode nos livrar da velha natureza. 1 Coríntios 15, versículo 56, Paulo está dizendo, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é essa lei. A lei, irmãos, é um imã que atrai todo tipo de pecado e corrupção existente dentro de nós. Por mais que nós falamos como o salmista falou, no Salmo 119, 35, no meu interior eu tenho prazer na lei de Deus, irmãos. A nossa velha natureza, a nossa carne se compraz em transgredir essa lei, a lei de Deus. E se nós vivemos, irmãos, somente debaixo dessa lei, somente debaixo dessas regras, desse exterior, irmãos, nós vamos viver uma prisão, como prisioneiros, uma condição de miséria. Porque pode ser mais triste do que dedicar toda a nossa energia, tentar com as nossas forças viver uma vida boa e descobrir que o melhor que nós conseguimos fazer da nossa força ainda deixa a desejar. Agora, irmãos, uma vez que eu e você nos achamos, nos encontramos unidos com Cristo, aí, irmãos, as coisas mudam, porque nós fazemos que o poder do Espírito Santo que habita em nós seja uma realidade na nossa vida. E nós fazemos então que o Espírito Santo agora possa reinar, e nós buscamos essa união com Cristo, e nós nos conscientizamos desse conflito, sim, que existe entre carne e espírito, que se desenrola dentro de nós, e reconhecemos que essa nossa velha natureza não é capaz de fazer qualquer coisa boa. Reconhecemos então, irmãos, que é Deus que pode nos libertar, é o Espírito Santo que pode nos ajudar, reconhecemos isso, e Paulo fala sobre isso em Filipenses 2, versículo 13, ele fala, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Nós não encontramos força, se nós dependemos da energia da nossa carne, nós não vamos conseguir servir, agradar a Deus, nem ficar longe do pecado. Mas quando nós entregamos, irmãos, ao Espírito Santo, confiamos em Deus, aí sim nós teremos o poder necessário para obedecer à vontade de Deus. Esse versículo de Filipenses 12:13 que diz que Deus é quem efetua, irmãos, o querer e o realizar de acordo com a boa vontade dEle, nós sabemos que Deus é um Deus que não invade, né? Ele não toma nada, Ele vai fazer isso se você desejar. Se Ele executasse em nós o querer e o realizar dEle, independente da nossa vontade, da nossa carne, nós teríamos pessoas 100% santas. Mas Ele faz isso se nós
buscarmos isso, se nós buscarmos essa unidade com Cristo, se nós nos entregarmos, o segredo, irmãos, para fazer o bem é se entregar ao Espírito Santo. O segredo para viver sem o jugo dessa lei é se entregar ao Espírito Santo e buscar a cada dia, irmãos, a cada momento morrer para essa velha natureza. Precisamos estar unidos a Cristo. Precisamos viver para Cristo. É a nossa união com Cristo que nos capacita a fim de servir a Deus de um modo aceitável. Se servirmos a Deus, irmãos, então estamos unidos com Ele. E se estamos unidos com Ele, então nós estamos servindo a Deus. A velha natureza, irmãos, que habita em nós, ela não respeita a lei alguma. E o que nós temos entendido é que essa nova natureza, a natureza de Jesus Cristo, ela não precisa de lei alguma, porque é um relacionamento baseado na graça de Deus. Irmãos, quando nós entendemos da maneira de verdade, quando o que Jesus fez por nós, naquela cruz, que muitas vezes parece que é tão distante, que não faz parte da minha vida, mas na verdade, irmãos, Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, porque nós estávamos afastados. O pecado nos afastava de Deus, o salário do pecado é a morte. E nós então estávamos mortos. E Jesus veio então e morreu por nós naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida. E muitas vezes isso parece tão afastado de nós, porque nós vivemos a vida, irmãos, deixando a vida nos levar. E podemos até pegar as leis e falar: Leandro, eu estou consultando aqui minha Bíblia, os 10 mandamentos, eu não mato, eu não adultero, não tenho nenhuma imagem, não tenho outros deuses, eu honro meu pai e minha mãe, eu sigo aquilo. Isso pode ser, irmãos, que nada disso realmente arda no teu coração, porque aqueles que vivem na nova natureza não precisam de lei alguma, porque vivem para Deus e vivem baseado naquilo que o Espírito Santo que habita em nós nos dá como fruto. E aí nós vamos viver essa vida, irmãos, e aí nós vamos viver uma vida entendendo isso, entendendo esse favor, entendendo essa justiça, entendendo essa graça, e nós vamos viver como a Lu disse hoje de manhã, parafraseando o pastor Silas, dizendo: quando a gente entende essa graça, a gente corre para Deus. A gente corre para Deus. A gente corre para Deus. A gente vive para Deus. E aí a nossa justiça já não é mais justiça, porque o que vale é a justiça de Deus. É uma nova natureza guiada então pelo Espírito Santo. Uma nova natureza guiada pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, como Ariovaldo Ramos fala, você só tem uma autorização nessa nova natureza, que é amar. Só uma coisa. Você só está autorizado a fazer uma coisa nessa nova natureza: amar. Você não tem autoridade para difamar, você não tem autoridade para pagar na mesma moeda, você não tem autoridade a fazer fofoca, você não tem autoridade a adulterar, você não tem autoridade a exigir nada. A única coisa que nós temos direito é de amar. Quando nós entendemos isso, então essa nova natureza brota nas nossas vidas. E a gente então está vivendo guiado pelo Espírito Santo, unido com Deus. Leandro, você está dizendo então que eu devo ser um fora da lei? Não. Estou dizendo que você deve viver pelo Espírito Santo, unido com Cristo, que é a melhor forma de viver para a glória de Deus. E eu termino convidando você a abrir Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 18. E Paulo nos dá mais um conselho. Gálatas 5, 16 a 18. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne,
Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vivamos pelo Espírito. Possamos viver pelo Espírito. E se vivermos pelo Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. E guiados pelo Espírito, então, irmãos, essa lei exterior, que é uma lei, só, Leandro, guiado pelo Espírito eu não vou cumprir a lei, claro que sim. Mas o cumprimento deixa de ser só exterior e passa a ser interior. Você passa a viver isso. Como Paulo fala, o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito. E provavelmente você vai viver a tua vida em conflito. Entre fazer, dar vazão à carne e deixar o Espírito reinar na tua vida. E o que nós precisamos é deixar sermos guiados pelo Espírito. Para que possamos estar cada vez mais unidos com Deus. Unidos com Cristo. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, irmãos. E cumprir qualquer lei, seguir qualquer coisa, passa a ser algo fácil. Porque nós agora vivemos para o Espírito, vivemos para Deus, vivemos pelo Espírito, vivemos para Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Que possamos deixar sermos guiados pelo Espírito Santo. Vivemos para a glória do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai,